Bom dia. É, os discentes Albert Eisenberg, Gomes de Mello, Patrick Abner Silva Lessa de Santos, a gente vai apresentar um relatório técnico abordando o dimensionamento de um sistema fotovoltaico voltado para residência. Então, a gente tem nosso resumo do nosso projeto, que ele tem o intuito de demonstrar as fases, os procedimentos, a análise econômica que vai proporcionar o desenvolvimento e estabelecimento de uma central geradora de energia associada a uma rede pública a partir de a utilização de um sistema fotovoltaico de acordo com as normas regulamentadas pela ANEEL. E basicamente esse vai ser os tópicos do nosso resumo, né? Que essa necessidade de procurar formas alternativas de energia, a escolha do local favorável na residência, a análise de como vai ser essa estruturação dessa instalação, a influência no tópico relacionado ao posicionamento de maior incidência solar, e eles vão ser análises com dados apresentados pela Neoenergia Cell. Então a gente tem como objetivo o desenvolvimento de uma central geradora de energia a partir desse dimensionamento, desse estudo, dessa análise, desse sistema solar fotovoltaico associado a essa rede pública, no qual a gente vai abordar a análise de viabilidade econômica desse projeto, as formas de obtenção de incentivos financeiros e a determinação de procedimento para a conexão do sistema com a rede elétrica. Bom, partindo para a contextualização do projeto, ele mesmo será realizado para uma residência localizada no município do Cabo de Santo Agostinho. A ideia é instalar o sistema no trecho específico do jardim, onde foi analisado ser melhor em que o mesmo contém dimensões de 4x4, totalizando 16 metros quadrados e ressaltando que na totalidade possui dimensões de 56 metros quadrados. Onde é importante ressaltar também que o mesmo precisa ser capinado para a instalação do sistema voltaico. É possível inferir que será necessária a construção de uma estrutura para que seja colocado justamente os painéis e haja a possibilidade, a partir de uma análise concisa, que os mesmos fiquem inclinados no intuito de se situar na posição que atinja a melhor eficiência da incidência solar. Agora, partindo para o perfil de consumo, foram obtidos através da CELPOS dados de consumo de energia elétrica para o último ano na residência, justamente de análise. A tabela 1 apresenta o consumo em cada mês, a média mensal calculada e a média diária calculada. A segunda imagem é a comparação justamente de cada mês. Partindo para a análise do CRESESB, que é uma ferramenta para estimativa de potencial solar, através do Sandeira, será aplicada referente a esse estudo. Justamente foi obtidas as coordenadas a respeito de Cabo Santo Agostinho e que, após análise concisa, analisamos que João Pessoa seria a cidade que seria tomada como comparação. Obteve dados semelhantes, parecidos, e que justamente seriam os estudados. Sendo a inclinação de 5 graus ao norte como a maior média de radiação diária, ela seria uma das propostas do projeto, será, no caso, em que essa será justamente a garantia, que haja a inclinação de 5 graus ou próximo a isso. Tomando como base agora a dimensionamento do prático do nosso projeto, a gente tem uma análise de dois casos específicos propostos, que é a especificação do melhor custo-benefício, a inclinação dessas placas, que vão ser abordadas por equações, e os níveis de radiação nessa placa. Claro que a gente utilizou os dados do COESRESB, e a partir deste a gente fez esses cálculos. E os componentes utilizados nesse projeto, os módulos solares, inversores, dentre outros subsequentes, como suporte metálico, caixa de segurança e medidor, foram demonstrados ao longo do trabalho. Então, a gente tem como base na proposta 1, a gente, pela relação dessa energia produzida pelo módulo diariamente, onde esse IS é justamente a insolação diária que a gente obteve naquela média do COESRESB. Esse AM, no caso, seria a área de superfície desse módulo voltaico em metros quadrados. E o NM seria, no caso, a eficiência desse módulo voltaico. Então a gente faz essa aplicação juntamente com os dados daquela tabela, dessas tabelas aqui do Cabo de Santo Agostinho. E a partir desta a gente aplica justamente que a gente utilizou a inclinação de 5 graus
E aplicando essa relação, a gente tem essa, no caso, essa energia média consumida diariamente, que no caso seria 1,7649 kW por hora por dia, né? E justamente para a gente saber o número de painéis, a gente aplica nessa outra relação e a gente obtém que a gente tem 3,39, que seria a energia de consumo pela energia média consumida diariamente. Então 3,39 a gente arredonda e a gente obtém que a gente vai ter que utilizar, no caso, 4 painéis fotovoltaicos. E os painéis serão dispostos em 2 fileiras no jardim, sendo que para isso a gente teria que ter uma distância mínima para evitar o sombreamento. Então a gente calcula justamente nessa relação desse DL, a gente aplica juntamente com essa inclinação que a gente botou, que no caso a gente aplicou aí, que seria desses 5 graus, que é o aproveitamento máximo dessa irradiação solar, e a gente obtém esse distanciamento mínimo de 0,48 metros. E assim vai evitar esse sombreamento. Aqui a gente tem a aplicação nessa tabela 1 da energia consumida em kilowatts e a geração mensal de que essa proposta vai proporcionar. E justamente a relação de geração e consumo. Aqui é um gráfico exemplificando justamente essa tabela. E para a proposta 2, a gente vai seguir a mesma ideia de aplicação de fórmulas, onde a gente vai ter energia média consumida diariamente de 1,69 kW por hora. E a partir disso a gente aplica também o número de painéis que a gente vai utilizar, que no caso aí daria 3,54, mas como a gente arredonda para cima, então a gente teria um número mínimo também de 4 painéis solares dispostos em 2 fileiras e vai utilizar a mesma distância de sombreamento. Então, juntamente nessa tabela a gente também tem a relação de geração e consumo destes, tanto da energia consumida como a geração mensal proposta do kilowatt, e temos o gráfico também, exemplificando justamente essa relação. Então, ele produz essa energia produzida pelo esse módulo diariamente é 1,69, como ressaltado. Bom, como pode ser possível ver, aqui há os custos de instalação, onde tomamos como base alguns produtos. É importante ressaltar que deverão ser importados em virtude que nossa análise se perpetuou nos melhores produtos disponíveis no mercado, sem levar em conta que alguns ainda não são comercializados especificamente no Brasil, em que, por exemplo, a questão do investidor só foi possível ser encontrado no eBay, e que o mesmo possui uma eficiência além do esperado e que vai contribuir exacerbadamente para o nosso projeto. Aqui há a comparação, onde que pode ser possível inferir que os custos são alterados das propostas minimamente, que é justamente a questão só da inclinação que vai fazer com que aumente na questão do suporte metálico presente em cada um dos projetos. Aqui é possível ver onde optamos pela escolha do painel solar fotovoltaico da SunPower, que enxergamos ser o que proporcionaria uma eficiência melhor, o medidor de energia trifásico bidirecional, que seria o que justamente contribuiria da melhor forma, e o inversor, que é justamente o que eu citei da SolarEdge, que teria que ser importado, e os gastos estão inclusos justamente em frete e nos custos indiretos estão relacionados à questão de 15% para produtos importados. Aqui é o estudo da viabilidade econômica, onde ela é feita utilizando o sistema de payback e descontando justamente a taxa de juros de 12% ao ano e uma taxa de reajuste anual na conta de luz também de 5%. Através de planilhas no Excel, foi calculado o tempo de retorno do investimento na tabela 10. Na primeira tabela estão apresentados os cálculos para a proposta 1 e na tabela 2 estão apresentados os cálculos para a proposta 2. É importante inferir
que referencia na primeira coluna, o ano de referência, na segunda, o fluxo de caixa, e na terceira, o valor presente líquido, justamente da questão analisada. Então, também é válido ressaltar que para essas ambas tabelas é possível a gente concluir que para ambas propostas, nas condições que a gente propôs aí, a gente tem um rendimento de retorno de investimento a partir do período entre o ano 10, o ano 11, que aí já é exemplificado na própria tabela, né? Os valores negativos em vermelho e os valores que vão começar a gerar um rendimento de retorno. A gente tem aqui nossas referências bibliográficas e falando sobre a questão de divisão de trabalho, foi dividido inteiramente igual o trabalho. A gente pesquisou, abordou, se reuniu e então foi dividido 50-50% o trabalho em si, entre eu e o Albert, em qual a gente tomou todo o embasamento para poder fazer o nosso planejamento desse dimensionamento. Muito obrigado pela atenção e obrigado por assistir.